Olá, estamos de volta. Vamos falar um pouco sobre o ambiente eleitoral em Brasília. Deputado, em 2010, o PSB vai com o PT, vai com a Arruda ou vai com o Roriz? Eu sei que o senhor teve conversas com todos eles, sendo que o senhor é presidente do PSB de Brasília. Tive e terei com todas as forças políticas do Distrito Federal. Acho que esse é o nosso papel. Acho que o ambiente ainda está indefinido. Claro que a tendência do PSB é estar numa aliança com o PT, com as forças do campo democrático e popular, com a candidatura do Agnello. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito disputada em Brasília. Nós temos o Arruda, que faz um bom governo, tem muitas obras, mas não consegue se consolidar politicamente. Eu acho que tem falhas na articulação política. Nós temos o ex-governador Roriz, que é um político muito consolidado em alguns segmentos da população. Eu acho que ele tem dificuldade de ampliar, mas ele está muito consolidado numa parcela expressiva da população. O senhor acha que o fato dele ter saído do PMDB, um grande partido nacionalmente, forte aqui também no Distrito Federal, e ir para uma legenda relativamente pequena, como o PSC, isso atrapalha ou isso é indiferente para uma figura como o Roriz aqui no Distrito Federal? Não, sem dúvida o fragiliza um pouco. Mas, repito, independente disso, o ex-governador Roriz ele é muito consolidado, sobretudo na parcela mais simples da população do Distrito Federal. Mas nós temos a possibilidade de uma candidatura, como a candidatura do Agnello, uma candidatura de esquerda, que será uma candidatura forte, com apoio da ministra Dilma, por exemplo, um palanque forte da ministra Dilma. Se o próprio Ciro sendo candidato à presidência da República e a gente apoiando a candidatura do Agnello, que são dois candidatos a presidentes dentro de uma mesma candidatura ao governo, isso tudo vai fazer com que a eleição no Distrito Federal seja uma eleição muito equilibrada e, com certeza, uma eleição só decidida no segundo turno. Deputado, falar em Brasília, em 2010, além das eleições, a Brasília completa 50 anos ali desde a sua fundação. Como o senhor avalia esse cenário? Isso vai favorecer o governador Arruda? O senhor tem uma proposta diferente para dentro desse cenário? Não, veja bem, eu acho que os 50 anos de Brasília é indiferente para a apreciação de governo, não. Acho que é importante que todas as forças políticas pensem o sentido desses 50 anos. Eu vejo o governo do Distrito Federal muito preocupado em fazer eventos, grandes eventos, trazer cantores internacionais, vai ser U2, vai ser Madonna, vai ser Paul McCartney. Eu acho que os 50 anos de Brasília devem servir para muito mais do que isso. Por exemplo, primeiro eu acho que nós temos que fazer coisas que fiquem, né, para as futuras gerações, que seja uma contribuição da nossa geração para as futuras gerações. Acho que essa é uma questão importante. Por outro lado, é importante ressaltar que nós vamos ter no Brasil a Copa em 2014, as Olimpíadas em 2016. O que nós vamos oferecer para a população brasileira que vier a Brasília, né, ou para a população mundial que vier ao Brasil? Nós precisamos ter, e eu quero levar essa ideia ao presidente Michel Temer nos próximos dias, uma grande exposição permanente da história do Brasil. E entendo que o local adequado para isso deveria ser o Congresso Nacional. Uma grande exposição. Como se desenvolveu o país, como é que foi todo o processo de ocupação brasileira, a contribuição que todas as etnias deram ao desenvolvimento do país. Quais são os principais problemas que o senhor acha que o futuro governador vai ter que enfrentar aqui no Distrito Federal? O que o PSB vê como os principais problemas da nossa cidade? Na verdade, é como aliar a necessidade de Brasília ser um polo de altíssima tecnologia, um polo de difusão do conhecimento, sobretudo na área de informática. E está aí esse parque digital que não se consolida, não se instala, mostrando lentidão do governo do Distrito Federal, o parque de biotecnologia, enfim, atividades extremamente intensivas em conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver atividades que possam ocupar
e que possam gerar renda para essa imensa população do Distrito Federal e da região do entorno que tem baixa qualificação profissional. O Distrito Federal precisa resgatar o seu papel de indutor do desenvolvimento regional. E esse é um grande debate para os 50 anos de Brasília. Deputado, o próximo governador do Distrito Federal vai ter aí que enfrentar alguns problemas estruturais, né, alguns problemas da cidade, e conciliar isso com o evento da Copa do Mundo. Tem todo um planejamento para isso. Caso o senhor venha integrar o grupo, a força política que vá comandar o Distrito Federal nesse período, o que o senhor teria a propor com relação a toda essa agenda que terá pela frente? Não, você tem uma questão que é uma exigência da FIFA, primeiro, que é garantir mobilidade. Esse é um grande problema hoje do Distrito Federal. O trânsito se transformou num dos grandes problemas do Distrito Federal. O transporte público no Brasília deveria ser modelo para o país inteiro e não é? Porque se optou por uma opção do transporte individual. E agora o governo está ampliando as avenidas e tal. Isso melhora, mas vai melhorar por 5 anos. Nós temos que garantir soluções definitivas, e as soluções definitivas são de transporte de massa, né? Especialmente metrô é uma questão importante. Eu acho que essa questão da mobilidade é importante. Agora, outra questão importante é envolver o conjunto da população brasiliense, sobretudo também essa parte de menor qualificação profissional da população de Brasília, nos benefícios da Copa. Eu não vejo o governo se preparar para isso. Nós precisamos fazer um grande esforço de qualificação profissional. O turismo, por excelência, é uma atividade que requer o contato humano e que exige a qualificação profissional. Se nós soubermos tirar partida disso, a Copa do Mundo poderá trazer um imenso benefício para o Distrito Federal. Falamos em 2010, mas não mencionamos, por exemplo, o que o senhor pretende em 2010? Sabemos que o governador Roriz vem aí conversando com o senhor, te propôs disputar o Senado. Qual a sua intenção? Então, veja bem, há uma possibilidade concreta, tenho discutido isso dentro do partido, de disputar uma candidatura ao Senado. Mas claro que uma candidatura ao Senado, ela ensejaria uma grande articulação política do conjunto das forças políticas do Distrito Federal. Tenho conversado isso muito com o Agnello, o governador Arruda já insinuou essa possibilidade, o ex-governador Roriz já insinuou essa possibilidade, mas o importante é a gente vem mantendo a coerência ao longo de toda a nossa trajetória política e temos muito claro que nós devemos conversar com todas as forças políticas, mas temos muito claro qual é o nosso campo político. Agora, eu diria para você que a tendência maior é de eu buscar uma reeleição para deputado federal. Tenho gostado de ser deputado, acho que tenho atuado de forma consistente na Câmara em benefício da população de Brasília e, ao mesmo tempo, debatendo temas de interesse nacional. Hoje lidero a bancada do PSB e eu diria que a tendência maior é disputar uma eleição para deputado federal. Deputado, então o Roriz não ganha eleição, né? Eu acho difícil. Acho que o Roriz terá uma votação muito expressiva no primeiro turno, mas acho que o Roriz tem uma dificuldade muito grande de ampliar num possível segundo turno. Ok, gostaria de agradecer a presença do deputado Rodrigo Hollenberg aqui na TV Arco e deixo a ele aqui as palavras finais para que possa deixar aqui suas considerações. Eu quero agradecer essa oportunidade de participar desse debate de altíssimo nível e vamos continuar trabalhando na Câmara em benefício da população do Distrito Federal e do conjunto da população brasileira. Muito obrigado.